Olá, queridos. Hoje é a Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, como tradicionalmente é conhecido esse dia, dentro dessa série de eventos dos últimos dias de Jesus aqui na Terra. Sei que já existem alguns estudos que buscam reanalisar a sequência dos fatos da, como é chamada, Semana Santa, e até dizer que alguns deles não aconteceram exatamente como nós tradicionalmente temos aprendido que aconteceram. Mas não vamos entrar por aí na nossa meditação de hoje. Vamos utilizar a sequência dos fatos conforme ela é tradicionalmente conhecida. Para que nós pensemos na sexta-feira, vamos recordar o que teria acontecido na noite anterior, na noite da quinta-feira. Jesus, na noite do dia anterior, haveria sido traído por Judas e preso pelas autoridades religiosas do povo de Deus e teria passado a noite encarcerado. Na sexta-feira, hoje, de manhã cedinho, Jesus foi conduzido pela multidão para se apresentar diante do governador romano, Pôncio Pilatos. E diante desse governador foram apresentadas duas acusações contra Jesus. Primeiro, que ele estava se negando a pagar os impostos que eram devidos ao César, ao governador maior de Roma, ao imperador. E que também ele estava se autodeterminando rei de Israel, o que é uma situação de sedição, de revolta, que poderia parecer muito grave ao Império Romano. Diante dessas acusações, Pilatos autorizou os líderes religiosos judeus para que eles julgassem Jesus conforme os próprios costumes e também que o condenassem conforme bem lhes parecesse. Mas eles lembraram a Pilatos que não era permitido aos judeus naquela época, em razão do domínio romano, que se condenasse qualquer pessoa à morte através das autoridades dos judeus. Só os romanos poderiam fazê-lo. Vejam, queridos, que não era qualquer tipo de condenação ou de julgamento que as autoridades religiosas daquele tempo queriam para Jesus. Eles queriam simplesmente o resultado, morte. Mas Pilatos, interrogando a Jesus, não encontrou nele fundamentos para uma condenação à morte. E foi isso que ele deixou bem claro para as autoridades religiosas do povo de Deus naquele tempo. Quando Pilatos soube então que Jesus era da Galileia, ele teve a ideia de mandá-lo para ser julgado perante o tetrarca, que era uma espécie de rei que o povo de Deus tinha naquele tempo. E naquela época o tetrarca era Herodes. Herodes estava, juntamente como estava Jesus e estava Pilatos, ali em Jerusalém naquela época, porque era época de Páscoa e era costume que se acorresse para Jerusalém. Então Jesus é enviado para Herodes com a multidão e as mesmas acusações. Herodes interroga Jesus e não encontra nele grandes respostas que possam causar a sua condenação e o devolve para Pilatos. Pilatos, vendo Jesus retornar com a multidão e sem uma condenação por parte de Herodes, faz a coisa mais lógica, né? Ele deixa o povo saber que nem ele, nem Herodes, encontravam ali motivos para uma condenação, muito mais para uma condenação de morte para Jesus. E aí, para satisfazer a multidão, Pilatos manda chicotear, humilhar Jesus e depois ia soltá-lo. Só que naquela época, durante a Páscoa, havia um costume de se soltar um prisioneiro em homenagem às festividades. E os líderes religiosos começaram a incitar a multidão para que pedissem a Pilatos que soltassem Barrabás, que era um assassino que tinha praticado alguns crimes graves naquele momento e estava preso. E no tocante a Jesus,
era interessante para o povo, pelo menos assim eles gritavam, que Jesus fosse crucificado. Pilatos estava então diante dessa situação. Liberte Barrabás, crucifique Jesus. Então, surge na cena a esposa de Pilatos. Ela vinha com a notícia para o seu marido que na noite anterior tinha sonhado com essa pessoa que estava sendo julgada, com Jesus, e esse sonho muito tinha atormentado ela. Então, ela pede, ela adverte a seu marido para que não se envolva nas situações de condenação desse justo. Novamente, Pilatos decide que o castigo que Jesus deveria receber era ser chicoteado e ser humilhado, mas deveria ser solto em seguida. Acontece que diante dessa situação, os líderes religiosos apontam mais uma acusação contra Jesus. Ele deveria ser condenado à morte porque alegava ser o Filho de Deus. Essa nova acusação atemorizou muito a Pilatos. Ele voltou a interrogar Jesus, mas as respostas de Jesus e as acusações do povo não lhe davam fundamento para uma condenação de Jesus à morte. Mas o clamor do povo continuava. E aí Pilatos, pressionado pela multidão, manda trazer Jesus, lava as suas mãos num gesto de querer dizer que nada tinha a ver com a morte desse inocente, mas atendendo ao pedido do povo, incitado pelos sacerdotes, manda chicotear Jesus e depois o condena à morte, morte de cruz. Pilatos agiu politicamente. Em tese, ele evitou ali uma revolta, uma revolução, alguma coisa que pudesse fazer com que o governo romano o visse com maus olhos. Com aquela determinação, Jesus foi humilhado, Jesus foi chicoteado, teve que carregar o instrumento da sua morte, que era a cruz, do local de onde estava preso até o Monte da Caveira, Gólgota ou Calvário, e lá ele esteve crucificado durante aproximadamente 6 horas. Nas últimas 3 horas de vida de Jesus, narra a Bíblia que houve uma grande treva, o sol escureceu sobre a terra. Então, com a morte de Jesus, houve um terremoto. Algumas covas, os sepulcros se abriram, santos que dormiam no Senhor ressuscitaram e foram vistos por pessoas da cidade, e o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo, do santo dos santos, se rasgou de alto a baixo. É nessa situação da morte de Jesus que José de Arimateia e também Nicodemos, que eram componentes da elite religiosa dos judeus naquele tempo, vão a Pilatos e pedem a ele o direito de poderem enterrar Jesus com dignidade em um túmulo. Pilatos, antevendo a possibilidade de ser um truque para retirar Jesus ainda vivo da cruz, tratar dele e depois fazer com que ele aparecesse vivo, né, o que de fato poderia acontecer, pede ao centurião que guardava os crucificados daquele dia que se certifique se Jesus realmente está morto. E aí onde aparece aquela determinação para que o soldado vá lá com a lança e fira a lateral de Jesus, de lá saindo sangue e água, e constatando-se que Jesus realmente estava morto. Com essa constatação, Jesus é retirado da cruz, é preparado, conforme o costume judaico daquela época, é colocado naquele túmulo que era como se fosse uma caverna, é passado uma rocha na frente, determina-se que uma guarda
fique de prontidão ali na frente do túmulo para que os discípulos não venham, roubem o corpo e aí espalhem que Jesus ressuscitou, sendo, digamos assim, essa situação talvez até pior do que a primeira rebelião que Pilatos tentava evitar. Mas, feito tudo isso, todos se recolhem, porque ali se iniciava com o pôr do sol daquele dia o sabá judaico, aonde o povo de Deus não pode, não deve, não pratica mais atividades. Bom, queridos, estes são os fatos. Agora vamos dar uma olhada em que esse evento da crucificação implica, o que ele representava culturalmente naquela época. Primeiro, para os romanos. A crucificação era uma forma de martírio e morte tão cruel, tão vil, que só se aplicava a criminosos extremamente graves e a escravos, que pela cultura polida do povo romano não se admitia sequer mencionar esse tipo de morte, de martírio nas altas classes sociais de Roma. Mas não era só Roma que tratava o evento da crucificação como uma coisa execrável. O povo de Deus, os judeus, os israelitas, também tinham essa mesma visão a respeito do evento da crucificação de quem quer que fosse. Tanto é que nós temos uma referência no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, o capítulo é 21, o versículo é 23, que diz o seguinte: não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Esse entendimento, queridos, passa também para o Novo Testamento. Paulo repete, inclusive, essa mesma menção do Antigo Testamento lá em Gálatas, capítulo 3, o versículo 13, quando ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, queridos, para os romanos, situação execrável. Para os judeus, maldição. Foi isso que significou a morte do nosso Jesus para as pessoas, para a cultura daquele tempo. Acabamos de ver as implicações terrenas, culturais, do evento da morte de Jesus na cruz. Mas é claro, queridos, que há também as implicações espirituais que se deram em razão da necessidade e da realização do plano de Deus com a morte de Jesus na cruz. E é esse o tema que eu gostaria de desenvolver com os queridos na meditação de hoje. Deus, ele é santo, extremamente santo, santíssimo. Nele não existe pecado, nele não existe maldade. E ele também não se coaduna, ele não comunga com pessoas ou coisas em que possa haver qualquer tipo de depravação, de erro, de pecado. Tanto é que está escrito lá em Isaías 59, versículo 2, que são os nossos pecados que fazem a separação entre nós e Deus. Deus, fonte de toda santidade, pureza infinita. E coisas que não se alinhem com esse caráter de Deus, por ele são repelidas, são dignas de punição. É o que a gente chama de pecado. E a Bíblia fala de pecado tendo um pagamento. O salário do pecado é a morte, conforme está lá em Romanos. O capítulo é o 6, o versículo é o 23. Mas o que seria pecado? Uma definição simples para a gente acompanhar. Pecado seria qualquer transgressão voluntária de uma regra de Deus conhecida. Ou seja, se eu sei que Deus proíbe alguma coisa ou que Ele manda fazer alguma coisa e eu faço aquilo que Ele proíbe ou deixo de fazer aquilo que Ele manda voluntariamente, conscientemente,
sendo aquilo que eu quero fazer e conhecendo a regra, eu estou pecando. E diante dessa situação, de um Deus justo, puro e santo, e da existência de um homem pecador, não poderia haver comunhão entre essas duas situações. É aqui, queridos, que entra a expiação. Expiação é exatamente o método, o caminho, a forma que Deus se utilizou para reconciliar a humanidade pecada, caída para com Ele. E Ele fez isso através do sacrifício vicário de Jesus na cruz. Expiação, queridos, é o fundamento principal de tudo que nós vivemos dentro da fé cristã. Todas as escrituras convergem para o momento em que Deus reconcilia a humanidade consigo mesmo, através da morte de Jesus na cruz. Nós temos a expiação através da morte de Jesus na cruz, que dá fundamento para a certeza da nossa salvação. E temos, é claro, também a ressurreição de Jesus em seguida, que nos dá a certeza de que nós haveremos também, conforme Ele ressuscitou, de ressuscitar para viver com Deus um dia na eternidade. Deus, a justiça de Deus, a pureza de Deus, a santidade de Deus, pedia um castigo, uma repreensão, uma paga pelo pecado da humanidade que vinha lá desde Adão. E a forma como Deus escolheu para que esse castigo, essa expiação acontecesse, sempre foi através do sangue. Lá no Gênesis, quando Deus conversa com Adão e eles observam que Adão pecou, uma das primeiras coisas que Deus faz é matar um animal para fazer roupas para Adão e Eva. Disse que ali haveria sido o primeiro sacrifício. Mas, se a gente for um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que quando Deus retira o povo do Egito, Israel sai do Egito pela poderosa mão de Deus, e ele entrega a Moisés os mandamentos todos através da lei ali no Sinai, ele estabelece um sistema sacrificial, onde animais puros, animais sem defeitos, sem máculas, haveriam de ser sacrificados, haveriam de ser mortos. O sangue desses animais era derramado no sentido de haver uma reconciliação, uma expiação dos pecados do povo de Deus naquela época. E uma vez durante o ano, o sumo sacerdote entrava no local santo dos santos, carregando uma oferta a Deus, um animal puro, um animal sem máculas, que era entregue naquele local diante do altar do Senhor, para que os pecados de toda a comunidade pudessem ser aplacados. Era uma figura que Deus, desde o início da história do homem, estava criando, estava incutindo na cabeça das pessoas. O povo de Deus tinha já essa figura da morte do puro, do santo, do sem defeitos, no sentido de perdoar, de remir os pecados da humanidade. Está escrito lá em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E em Levítico 17, 11, fica bem claro que é a morte, ou seja, o derramamento de sangue, que Deus escolhe como forma de expiação do homem para com ele, Deus. Está escrito lá, pois a vida da carne está no sangue, e eu os dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. O sangue que é o sangue que faz propiciação pela vida. Mas, queridos, vejam que para Deus não bastava única e exclusivamente que o povo apanhasse lá o seu animalzinho puro, sem mácula, sem defeito nenhum, e trouxesse diante do sacerdote lá no dia especificado e oferecesse como sacrifício pelo pecado.
havia um outro elemento. Deus também ensinava ao povo que era necessário que eles crescem, que aquele sacrifício era o suficiente para extirpar o pecado que eles carregavam. Da mesma forma, queridos, era Deus já preparando o homem para entender que não somente é necessário que Jesus morra para que a humanidade seja salva, é necessário que cada um de nós tenha essa consciência, creia, acredite, deposite a nossa fé e a nossa esperança de que é aquele sacrifício, foi aquele sacrifício que Jesus fez ali na cruz, que é capaz, é único, é suficiente e é eterno para nos livrar da condenação, para expiar os nossos pecados diante do Deus Altíssimo. Queridos, Jesus não morreu porque foi levado pela multidão e acusado pelos sacerdotes. Jesus não morreu porque foi condenado por Pilatos ou por Herodes. Jesus não morreu porque tivesse erro, pecado, crime algum contra si. Jesus não precisava morrer, até espiritualmente falando, em razão da sua própria consciência, pois ele era santo. Não havia pecado sobre a pessoa dele para que o efeito da condenação divina, que é a morte espiritual e a morte física também, repousassem sobre Jesus. Então, Jesus, como santo, como puro, como imaculado, ele morre por nós, pela humanidade. Nós é que éramos pecadores e que somos pecadores por natureza. Nós é que somos dignos da condenação e da ira de Deus. É para nós que estava e que estaria reservada a morte como salário do pecado. E aquele sacrifício puro, santo, agradável a Deus, para satisfazer a sua justiça pela expiação, feito por Jesus, foi por nós, não por ninguém mais. Bom, queridos, Jesus está morto, a obra de Deus quanto à expiação dos pecados da humanidade, da parte de Deus, está completa, está aperfeiçoada. Mas qual seria uma consequência que a gente poderia dizer, de acordo com a palavra de Deus, que essa morte, essa expiação, essa ação salvífica de Deus através do seu Filho Jesus causa para nós? Vamos ver o que é que está escrito lá em Colossenses, o capítulo 2, os versículos de 13 a 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que estava nas ordenanças dele e nos era prejudicial. E ele removeu esse escrito inteiramente, cravando-o na cruz. Ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Bom, queridos, agora nós já temos uma visão a respeito do evento da morte de Jesus naquela cruz na Sexta-feira Santa, em praticamente todos os sentidos que nós poderíamos procurar analisá-la. Mas em que é que isso implica na vida da gente? Já que agora nós sabemos que através da crença, da fé no sacrifício vicário de Jesus, nós temos a nossa reconciliação com Deus. Nossos pecados foram expiados. A palavra de Deus é clara, lá em 1 João 3,16, que o sacrifício de Jesus deve provocar em nós o desejo de ter uma vida altruísta. O que é que diz essa passagem? Nisso, conhecemos todo o significado do amor.
Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Que esses ensinamentos sobre a morte de Jesus naquela cruz sejam o ponto de partida para que nós abracemos uma vida nova, uma vida completa, uma vida de entrega a Deus e de dedicação ao nosso próximo. Paz abundante seja sobre cada um dos nossos corações.